A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando a segunda lição deste trimestre, que tem como título A Criação de Eva, a Primeira Mulher. Nesta lição abordaremos 3 pontos. O primeiro, iremos falar a mulher no plano de Deus. O segundo, a criação da mulher. E o terceiro, a missão da mulher. Que nesta lição possamos aprender e crescermos no conhecimento da palavra do Senhor. O nosso texto áureo se encontra-se em Gênesis capítulo 2, versículo 23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. A verdade prática nos fala: na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes ao reino de Deus. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis, capítulo 2, versículos 18 ao 25. Assim nos fala a palavra do Senhor. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para que este vê como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e a todas as aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava disjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amados, nesta lição iremos falar sobre a criação de Eva, a primeira mulher. Já temos lido o nosso texto áureo, verdade prática e a leitura bíblica em classe. Adentramos a lição. O primeiro ponto nos diz que a mulher no plano de Deus. Esse é o primeiro ponto. Ele está subdividido em 3 pontos, os quais são: o primeiro, a mulher já estava nos planos de Deus, a decisão de formar a mulher uma pessoa necessária. Iniciando nossa lição, nós vemos quando Deus foi criar a mulher, que não foi um ato improvisado de Deus. Deus não foi pego de surpresa. Adão está precisando de uma mulher. Não foi assim. Estava já no plano de Deus criar a mulher. E esse é o nosso primeiro ponto. A mulher já estava nos planos de Deus. Porque em Gênesis 1, 26, a palavra do Senhor diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Esse é o início. Mas só que essa palavra homem, no original hebraico, é Adam. Esse Adam significa humanidade. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, Deus estava dizendo, façamos a humanidade. Observe que já estava no plano de Deus criar o homem. Quando a Bíblia vai falar lá, Deus criou macho e fêmea, Deus está fazendo distinção do homem, sexo masculino, e mulher, a mulher mesmo, e não humanidade quando está falando. Porque quando Deus falou aqui, homem, façamos o homem, Deus estava falando, façamos a humanidade. Então Deus não foi pego de surpresa. Deus já tinha a sua presciência criar tanto o homem quanto a mulher. O termo homem nesse versículo, façamos o homem à nossa imagem, é Adam, humanidade, Adão. Façamos a humanidade. Porque o termo homem no hebraico é ish, e mulher no hebraico é isha. Mais ou menos isso, irmão. Meu hebraico não sou poliglota nem bilíngue, só falo português, ainda falo mal, mas é mais ou menos isso. Eu só quero que os irmãos entendam que quando Deus falou, façamos o homem, Deus estava dizendo, façamos a humanidade. Então Deus já estava no plano de Deus criar
tanto o homem quanto a mulher, e não apenas o homem. Ponto 2 da nossa lição bíblica, fala a decisão de formar a mulher. Observe, na criação da mulher foi um ato particular de amor e bondade de Deus para com o homem. Gênesis 2,18 diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma disjuntora que esteja como diante dele. Observe como Deus falou, falhei, eu vou fazer, Deus. Ele não pediu conselho, como fala lá do homem. Quando foi criar quando disse que vou criar a humanidade, façamos. Quando foi a mulher, Deus primeiro criou o homem, óbvio. E da mulher, Deus disse, falhei uma disjuntora. Deus viu Adão e fez. Não é bom que ele esteja só, mas é bom que ele tenha uma disjuntora que esteja como diante dele. O autor da lição, o pastor Claudio de Andrade, ele colocou na lição que Deus contemplou a solidão e a tristeza do homem. Eu não entendo como tristeza e solidão do homem, porque até aquele momento ali, esse sentimento que hoje, na atualidade, tem causado tantas doenças psicomáticas nas pessoas, doenças que vêm levar o homem à depressão, a viver na solidão, tudo isso se originou depois da queda do homem. Antes da queda do homem, o homem vivia praticamente um estado quase perfeito, porque perfeito só é Deus. Embora Deus tenha criado o homem, estava vivendo um ambiente sem pecado, o homem estava em estado quase perfeito, mas não era perfeito, porque eu entendo que perfeito só é Deus, só é Ele. Então Deus não foi pego de surpresa. Deus criou a mulher porque foi um ato particular dele, de amor e de bondade dele para com o homem, e vou dar a mulher ao homem, para que seja uma disjuntora, seja uma mulher idônea, que esteja ao seu lado. Deus já estava no plano de Deus criar a mulher. Não foi porque viu Adão lá, não. Adão chorando, estressado, com a mão na cabeça, vendo os animais lá tudo em pares, não. Creio que Adão nem pensava nisso, nem raciocinava nessas questões de outra espécie parecida com ele, que fosse a mulher. Não, Adão não estava triste, não estava solitário, não estava ficando depressivo, como muitas pessoas falam, não. Adão estava em estado perfeito. Deus já estava no plano de Deus criar a mulher, como falou no primeiro ponto. A decisão de formar a mulher foi um ato particular de amor e bondade de Deus. Já o nosso terceiro ponto nos fala a mulher, uma pessoa necessária. Uma pessoa necessária. Esse ponto é interessantíssimo, porque ambos foram criados em igualdade perante Deus, tanto o homem quanto a mulher. Deus olha tanto homem como mulher de igual modo com relação ao reino de Deus. Em Gálatas 3, 26 e 28. Gálatas 3, 26 e 28. Assim não diz a palavra do Senhor. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto foste batizado em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre. Não há macho, nem fêmea. Olha o que a palavra de Deus. Não há macho, nem fêmea, porquanto todos vós sois um em Cristo. Embora tanto os homens quanto as mulheres sejam iguais perante Deus, o próprio Deus deu papéis diferentes, ou seja, deu posições diferentes, funções diferentes. Existem posições que cabem somente ao homem, como existem posições que são somente para mulheres. Isso não quer dizer que os homens têm uma primazia em relação às mulheres, não. Porque poderia ser o contrário também, porque Deus deu posição para o homem, tanto para a mulher. Então poderia ser o contrário, Deus está dando preferência para a mulher, porque está dando essas funções para a mulher e não para o homem. Ninguém pensa assim, o pessoal já pensa diferente, já pensa, não, é machista, é não sei o quê, com esse movimento radical feminista que surgiu na metade do século XIX para cá, que vem tentando denegrir a imagem da mulher como uma ajudadora do homem, uma disjuntora, que Deus criou a mulher para complementar o homem. Ambos são iguais perante Deus, porém com
posições diferentes. Eles ocupam funções e posições diferentes no plano de Deus. Exemplo que eu posso citar disso é os membros do corpo humano. Tipo, a minha mão não vai fazer o que a cabeça fala, como o apóstolo Paulo fala lá aos Coríntios. Imagine só o que a mão vai dizer para o pé. A mão, não vai para ali, não ande para ali, não faça isso. Não, cada membro tem a sua função. E mesmo assim, é tanto a posição e funções que Deus deu para o homem quanto para a mulher. E cada um em sua posição consegue chegar a uma harmonia. E quando chega a essa harmonia, uma harmonia ali no lar, tanto do homem quanto da mulher, ou seja, do esposo e esposa, isso beneficia não só a família, mas também a igreja, porque um lar saudável é uma igreja saudável. A igreja reflete o lar. Se o lar é um lar que não tem harmonia, não tem comunhão, provavelmente, quase com certeza, essa família dentro da igreja não vai ter comunhão, não vai ter harmonia entre os seus congregados e membros. Então aprendemos isso neste primeiro ponto da lição, que fala: a mulher estava já nos planos de Deus, a decisão de formar a mulher foi um ato soberano de Deus, um ato amoroso, um ato de bondade para com o homem, e a mulher é uma pessoa necessária porque veio para ajudar o homem, para somar. Ela não veio nem para diminuir, nem para dividir, mas veio para somar. Amém? Já o segundo ponto, o segundo tópico da lição, fala a criação da mulher. A criação da mulher é diferente da do homem. Esse ato de criar a mulher foi um ato muito elaborado e complexo, e mais complexo do que a criação do próprio homem. Porque neste ponto, Deus vai extrair o material genético para criar a mulher do próprio homem. O homem não, o homem foi criado do pó da terra. A mulher, embora o homem seja do pó da terra, mas a mulher não foi feita diretamente do pó da terra, mas sim do homem. Do homem. E vemos neste primeiro ponto aqui, a primeira anestesia. Observe como Deus é tão tremendo, que fez o homem adormecer, mas não foi um sono como temos hoje, um sono profundo, não. Deus anestesiou o homem mesmo, anestesiou. Foi a primeira anestesia geral no ser humano, foi Deus que fez, para fazer aquele procedimento cirúrgico. E é um fato interessantíssimo, porque enquanto os homens descobriram apenas no final do século XVIII para início do XIX, conseguiram a fórmula para anestesia, que é a fórmula de éter, com o éter, a qual aplica aquela anestesia e dá aquela dormência, porque até então, do século XVIII para trás, a anestesia que o homem tinha era colocar um pano na boca para gritar mesmo. Tava com um problema no pé? Corta o pé. Tava com um problema na perna? Corta a perna. Tava com um problema na mão? Corta a mão. Tá com um problema na cabeça? Ora a Deus, aquele que for apegado à religião, e os que não forem ficar lamentando da vida, sentindo dor. Por isso muitas pessoas falam, os historiadores, que antes da anestesia, muitas pessoas se apegavam mais à religião. Por quê? Porque quando sentia dor, não tinha uma forma anestésica de apaziguar aquela dor, de passar. Os medicamentos ainda eram fracos, o procedimento cirúrgico era tudo na dor mesmo. Imagine só, querer arrancar um dente e não dar anestesia no dente. Misericórdia, só Jesus na causa. Então, Deus que fez a primeira... Deus que deu a primeira anestesia ali no ser humano. E essa anestesia ali, o homem veio adormecer. E iremos entrar agora no segundo ponto desse tópico. A gente falou do primeiro ponto, foi a primeira anestesia. Deus foi o primeiro anestesista. Deus que fez o homem adormecer profundamente. O homem ali dormiu. E entra no segundo tópico da nossa lição, que fala a primeira cirurgia. E a Bíblia mostra ali que Deus tira do lado de Adão. Há alguns autores que falam que Deus não tirou a costela de Adão, como está no nosso texto bíblico. Porque no original, aquela palavra costela não é costela. Fala que Deus tirou do lado do homem. Do lado.
Provavelmente Deus tirou ali também carne, sei lá, algum órgão do homem ali, para formar a mulher daquilo que ele tirou do lado do homem. É interessante que Deus tirou do lado. Os judeus, antigamente, eu não sei se até hoje ainda falava que Deus não tirou a mulher da cabeça porque a mulher não tem a capacidade de raciocínio dela é menor. Por isso Deus não tirou a mulher da cabeça, porque o homem tem que raciocinar melhor que a mulher. Algo do tipo assim, uma coisa absurda no caso. Mas Deus tira material necessário para a formação da mulher, que foi feita de uma forma extraordinária. E observe que o homem não teve participação nenhuma na criação da mulher. Foi obra do Deus Pai, o próprio Deus que fez tudo. Ele faz o homem adormecer, dá anestesia no homem e começa a fazer o procedimento cirúrgico. E o interessante disso é que é sem instrumentos invasivos. Deus não usa de instrumento invasivo, Deus não usou linha, ele opera o homem, ele tira ali, talvez costela, carne, algum pedaço de órgãos ali e faz aquela cirurgia com sucesso. Foi tão com sucesso que ficou sem sequela, não ficou sequela, não ficou marca, não ficou nada, não teve ponto, não teve, foi uma operação cirúrgica com sucesso e não deixou sequelas. Isso foi o que Deus fez, tirou do homem, do lado, porque isso tem uma mensagem bastante importante, porque um tem que andar lado a lado com o outro, é um do lado do outro, em comunhão, firme no Senhor, do lado. Deus tirou do lado, não foi nem de baixo nem de cima, mas do lado, para mostrar que a mulher está ali lado a lado com o homem. Foi criado de igual modo, não há diferença nenhuma com relação ao reino de Deus, não. A diferença é em posições diferentes. Deus deu para o homem, Deus deu para a mulher. E dessa primeira cirurgia, o que eu aprendo, irmão? Que nos dias de hoje, Deus também opera. Deus operou lá com Adão, Jesus vem na terra, operou. O que aconteceu lá quando foram prender a Cristo? Naquele jardim, quando viram os soldados vindo, Pedro chegou e disse, não, agora que é a hora da rebelião, vamos nos levantar e tomar o estado, tomar Roma, vamos tomar. Pega a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, que tem por nome Malco. E Jesus fala, Pedro, não é assim. Se eu orasse a Deus, Deus mandaria anjos, aquele exército de anjos para me tirar daqui. Mas Jesus faz o quê? Pega a orelha daquele servo do sumo sacerdote e faz também ali, interessante, a primeira cirurgia plástica sem sequela. Coloca a orelha no lugar, sem sentir dor, sem ponto, sem sequela nenhuma. E aquela orelha é colocada naquele homem. E Deus ainda hoje opera, irmão, nos nossos dias. Creia que o poder de Deus pode ser usado em sua vida, se assim for a vontade deles. O poder de Deus não mudou. Deus ainda continua a fazer cirurgia nos nossos dias. Cirurgias estas que causam tumulto tanto nos médicos quanto na medicina. Porque quando Deus opera, ele não deixa marca, não deixa ponto, não deixa sinais. Ele opera, ele tira o que tem que tirar, coloca o que tem que colocar. E não deixa marca, nem ponto, nem sequela, nem nada. A operação de Deus é com sucesso e sem sequela. Creia nisto, em nome de Jesus. O ponto 3 deste segundo tópico fala a primeira engenharia genética. O interessante disso é que quando Deus tira do lado de Adão ali todo aquele material do seu corpo para criar Eva, de fato foi uma engenharia genética tremenda. Pois neste momento, Deus dá origem aos vários tipos sanguíneos. Nesta semana eu estava pensando, disse, mas se nós viemos de Adão e Eva, como é que existe hoje em dia essa diversidade de tipo sanguíneo? No caso, o sistema ABO. Existe tipo do sangue A, existe o tipo sanguíneo B, O, A, B. Eu fiquei, meu Deus, como é que é isso? Aí eu fui pesquisar e estudar. E o interessante é que tanto Eva quanto Adão só poderia ser de um tipo sanguíneo e Eva de outro. Se os dois fossem o mesmo tipo sanguíneo, como que geraria todos esses tipos sanguíneos que existem hoje nos nossos dias? Tipo, se Eva fosse O e Adão fosse O, só ia dar O. Ia ser nossa Eva. E como ele queria explicar? A resposta que eu procurei para essa questão se encontra aqui. Adão provavelmente ou era A ou B, e Eva ou era A ou B. Se Adão era A, tipo A,
Eva era tipo B. Se Adão era tipo B, Eva era tipo A. E quando se faz o cruzamento ali desse tipo sanguíneo AB, porque o A que fica o dominante, mas só que tem o Ozinho ali também. Quando a pessoa diz, ah não, meu sangue é A. Ela é A, mas tem o Ozinho ali, o recessivo, o Ozinho. Aí quando faz o cruzamento, fica 25% de cada tipo sanguíneo. Então, ou Eva era A e Adão era B, ou Eva era B e Adão era A. E assim deu origem ao sistema OAB. E até isso Deus teve uma função tremenda de fazer. Porque se Adão era de um tipo sanguíneo, quando Deus fez a criação de Eva, ele fez uma modificação genética ali. Porque o tipo sanguíneo passou para que foi de Eva, já foi diferente de Adão. Isso é tremendo, é uma engenharia genética tremenda. E com isso terminamos nosso segundo ponto. E vamos para o nosso terceiro e último ponto da nossa lição bíblica, que tem como tópico esse terceiro, o título tem A Missão da Mulher. Hoje, se olharmos hoje, as mulheres conquistaram um espaço fundamental na sociedade. Isso é inegável, as mulheres conquistaram um espaço fundamental na sociedade. Porém, não podem negligenciar a sua posição de mulher. E entre essas posições concedidas à mulher pelo Deus soberano, encontramos algumas missões, que é esta que iremos comentar neste momento. A primeira missão que o comentarista cita na lição é a missão de esposa. A mulher tem que saber seu papel no lar. Ela pode exercer, claro que pode exercer diversas funções na sua vida cotidiana, porém nunca negligenciando a sua função como esposa. Provérbios 14:1 diz: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Observe que a mulher sábia edifica sua casa. Está falando que a mulher sábia é a esposa. É a esposa que edifica a sua casa. Ela tem que ser sábia para edificar a sua casa. Nos dias atuais existe uma tentativa do movimento feminista em degenerar a missão da esposa na sociedade atual. Porém, Deus a estabeleceu com o propósito de ser uma esposa idônea. O movimento feminista está querendo deturpar essa imagem feminina de mulher, de esposa, que Deus, quando criou, deu essa posição à mulher, porque o movimento feminista vem contrário a tudo aquilo que Deus criou. Deus criou a mulher para ser esposa, adjuntora do homem. A mulher feminista já vem contra tudo isso, contra aquilo de Deus. Não, o meu corpo, minhas regras. Era moda até um tempo atrás, creio que até no dia de hoje também é moda estarem falando isso. Meu corpo, minha regra. Se eu tenho um filho, eu posso abortar quando eu quiser, porque é meu corpo, é minha regra. Assim elas falam. Mas tudo isso é uma investida do inimigo de nossas almas para deturpar o conceito familiar, deturpar o lar. E quando atinge o lar, atinge a Deus, porque a família foi a primeira instituição criada por Deus. Quando Deus criou tanto o homem quanto a mulher, a primeira coisa que Deus fez foi o matrimônio dos dois. Deus disse: deixará o homem a sua parentela e unir-se a sua mulher, da mesma forma a mulher. Então os dois passarão a ser uma só carne, um só. Os dois serão um. E assim que tem que ser. A mulher tem que saber sua posição de esposa, como o marido tem que saber também sua posição de marido. Não é só a esposa ter a posição de esposa. Nós temos que ter entendimento disso, porque quando a Bíblia fala, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, a Bíblia fala, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Vós mulheres, estáis sujeitos a vosso próprio marido como convém no Senhor. Isso é bastante interessante, porque a Bíblia fala que o homem tem que amar a sua mulher como Cristo amou a humanidade, assim como Cristo amou. O homem deve amar a sua mulher como ama a si mesmo, porque Cristo é o cabeça do... Assim como Cristo é a cabeça da igreja, o homem é a cabeça da mulher. E o homem, como cabeça da mulher, querendo ou não, ele exerce um domínio. E esse domínio não é um domínio de superioridade. Ele é melhor do que a mulher. Ele é superior à mulher em todos os aspectos. Não.
mas que exerça o domínio de autoridade no lar, que tenha o domínio espiritual sobre o seu lar. O homem tem que ser o cabeça, o mentor, tendo a mulher como um vaso mais frágil. Porque tem um versículo que fala: igualmente vós, marido, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como um vaso mais frágil. Então a mulher, como vaso mais frágil, ela tem essa necessidade de se sentir protegida e que o marido ali seja um protetor dela mesmo, um protetor mesmo, porque o marido ali é o mentor, tanto espiritual quanto deveria ser material, embora algumas famílias hoje não sigam essa regra, mas existem lares que a mulher não trabalha, mas o marido trabalha, devido a vários problemas enfrentados na sociedade atual, o desemprego, a falta de capacitação profissional, mas isso, mesmo assim, não tira a autoridade do marido do lar. O marido é um mentor e ele tem a função de exercer ali a sua função como marido, assim como a mulher tem que exercer a sua função como marido, sendo um submisso ao outro. Um submisso ao outro, tendo o homem como mentor espiritual do seu lar. O ponto 2 desse tópico fala a missão de mãe. Eu vou citar o versículo de 2 Timóteo 1,5, o autor da lição até cita esse versículo também, que fala assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, Paulo falando a Timóteo, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. O que Paulo está dizendo? A tua mãe te ensinou bem, ela exerceu a função de mãe bem, ela te orientou, te guiou. Isso tudo foi a mãe de Timóteo, Eunice. Então, a missão de mãe, que também é hoje deturpada pelo movimento feminista, mas Deus criou a mulher ali com o propósito de ter uma missão de mãe. Assim como no ponto 1 teve a missão de esposa, a mulher também tem a missão de mãe. De mãe. E mãe é o quê? Mãe é aquela que protege, que quer o bem, que cuida. O próprio Cristo mostra ali quanto ele era apegado à sua mãe em várias ocasiões da palavra, dos textos bíblicos ali. Cristo ia para a família, até porque se a gente perceber até isso, que houve uma lacuna na vida de Cristo, que ele veio surgir. Tem relatos ali de algumas coisas na sua infância, adolescência, porém depois veio aparecer na sua forma já adulto já. Por quê? Porque Cristo ali estava com a sua mãe, com certeza. Deus não escolheu Maria, não foi pelo acaso, mas sim tinha um plano, sabia do coração de Maria, conhecia Maria, sabia que Maria tinha um envolvimento, uma comunhão com Deus. E tendo essa comunhão com Deus, eu creio que Maria passou muitos ensinamentos a Cristo. Ele como homem passou, porque embora ele seja Deus, tanto o homem como ele era 100% homem, 100% Deus, mas Maria era mãe, ela que gerou o Cristo, ela que carregou 9 meses, deu à luz, amamentou, cuidou, viu ele crescer, viu ele começar seu ministério, e tudo isto Maria estava ao lado dele. Ela exerceu a missão de mãe com bastante zelo e amor, assim como a mãe de Timóteo, que foi uma fé não fingida, como Paulo fala. Tua mãe teve uma fé não fingida, e eu vejo que é em ti também essa fé. Eu estou certo que ela habita em ti também, porque a tua mãe te ensinou bem, a tua mãe te guiou, ela exerceu a função de mãe. Já o ponto 3 de nossa lição fala a missão como súdita do reino de Deus. Como eu estava falando de Maria agora há pouco, em João 2,5 fala: sua mãe disse aos empregados, fazei tudo o que ele vos disser. Já quando Cristo vai começar o seu ministério naquelas borda de Caná da Galileia, naquele casamento, quando Cristo transforma água em vinho, ela chega e fala aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser.
A submissão a Deus é para todos, óbvio. Porém, a Bíblia nos diz que a mulher tem que ser submissa aos maridos, como a igreja é submissa a Cristo. Como eu estava falando anteriormente. Porque como nós estamos falando de súdita no reino de Deus, o marido como cabeça da mulher, a mesma não pode exercer ministério pastoral. Observe, como eu estou comentando a lição bíblica da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, nós temos isso bem reconhecido na Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil. Observe aqui, eu creio que vai ter outras pessoas que vai ouvir que não seja da Assembleia de Deus e até discorde desse ponto de vista que eu estou falando aqui do ministério feminino, mas eu não vejo base bíblica para sustentar a ideia da mulher como exercendo o ministério pastoral, o ministério evangelístico, ali como evangelista, presbítera, não, eu não vejo. Porque surge a pergunta, quem tem autoridade num lar? Imagine só, um lar, a mulher é pastora. Aí o esposo dela é um membro. Ou vamos supor, o esposo dela é um auxiliar da igreja, é um diácono, um presbítero. Eu pergunto, quem tem autoridade nesse lar? É a mulher ou o homem? A mulher? Deve ser a mulher então, porque a mulher é pastora, ela é autoridade espiritual. Pela essa lógica que eu estou colocando aqui. Ou é o homem? É o homem. A autoridade no lar tem que ser a do homem. Por isso eu não concordo com o ministério pastoral, como está tão difundido hoje em várias igrejas, inclusive na Assembleia de Deus, tá? Está imbuído, mas Deus, quando criou a mulher e o homem, deu funções específicas, tanto para a mulher, essas posições aqui é para a mulher, essa posição aqui é para o homem. Efésios 5, 23 e 24 fala, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu marido. Então, se a mulher é pastora e o marido é um membro, um diácono ou qualquer outro cargo que exista na igreja ou nenhum, eu creio que inverteu os valores aqui. Inverteu. Porque quem está sujeito à mulher já nesse caso é o marido. Porque se ela é pastora e ele não é, a autoridade espiritual da casa é ela. E entra em discordância com a palavra de Deus. Isso nada mais é, irmão, do que um liberalismo teológico que tem influenciado as igrejas nos nossos dias. E esse liberalismo está vindo por quê? Porque muitos homens são frouxos, não tomam a dianteira nos trabalhos, não tomam a frente nos locais. Aí o liberalismo teológico vem e fala o quê? Não, se está dando certo, por que não? Se está dando certo com a mulher, por que não? Aí coloca lá e faz isso. Embora tudo que dê certo não é o certo. A gente tem que ter isso em mente. Tudo que dá certo, às vezes não é o certo. Entenda isso. E este ponto é bastante interessante. Eu vou falar mais um pouco deste ponto aqui para encerrar a aula. Que, como algumas pessoas falam, os defensores do ministério pastoral feminino falam que em Gênesis 1, Adão e Eva foram criados iguais, como eu falei na lição, foram criados iguais. Desta forma, não deveria existir diferença de papel ou de autoridade entre eles. Isso é o que eles falam. Adão e Eva foram criados iguais, desta forma não deveria existir diferença de papel ou de autoridade entre eles. Porém, irmão, ter os mesmos valores, como eu tinha falado anteriormente, ter os mesmos valores não significa ter os mesmos papéis. Homens e mulheres foram criados ontologicamente iguais, para hierarquicamente exercerem papéis diferentes. Foram criados iguais, porém para exercerem papéis diferentes, terem hierarquias diferentes. Ter valor igual honra, igual personalidade, igual importância, não exige que as pessoas tenham iguais papéis nem igual autoridade. Entenderam, irmão? Ter igual valor, igual honra, igual personalidade, igual importância, não exigem que as pessoas tenham igual papéis nem igual autoridade. Isso é interessante.
eles usam também outro argumento. Eles falam em Gênesis, lá do capítulo 1 ao 3, o governo masculino só se manifestou depois da queda. E é por isso produto do pecado. Algumas pessoas que defendem o ministério pastoral feminino argumentam que o governo masculino só se manifestou depois da queda. E por isso, produto do pecado. Então, o domínio masculino sobre a mulher começou depois da queda. Quando Deus criou, não. Era de igual. A refutação que nós temos é o quê? Ele fala tem um livro dele que é Confrontando o Feminismo Evangélico. Ele é da cultura cristã. A editora, o livro de Wayne, eu acho que é Wayne Gruden, que se pronuncia o nome dele. O nome do livro é Confrontando o Feminismo Evangélico. E ele dá 10 argumentos que comprovam que o governo masculino já existia antes da queda. Isso é uma refutação àquelas pessoas que dizem que o governo masculino só surgiu depois da queda do homem, não. Eu vou citar aqui rápido aqui para a gente encerrar essa parte aqui. Mais na frente eu vou fazer um vídeo explicando sobre essa visão do ministério pastoral feminino, os argumentos que ele usa, e vou dar algumas refutações. Eu também estou citando também um livro do pastor Altair Germano, que tem por título Dons e Ofícios Ministeriais. É da editora Santorini. É Dons e Ofícios Ministeriais, uma análise bíblica, exegética, teológica, história e prática. Tem um capítulo do livro dele que ele dedica apenas para o ministério pastoral feminino, que é o capítulo 6 do livro. Então, os 10 argumentos que Gruden usa é a ordem. Adão foi criado primeiro e Eva depois. Primeiro é a ordem. Adão foi primeiro, Eva depois. A representação. Era Adão, não Eva, quem tinha o papel essencial de representar a raça humana. A nomeação da mulher. Adão deu nome a Eva. Eva não deu nome a Adão. O que isso é importante, porque a gente vê ali quando Daniel e seus amigos foram para a Babilônia, eles receberam outros nomes. Se os irmãos for ver lá, eles receberam outro nome. Por quê? Porque a nação que pegava aqueles povos cativos era uma forma de demonstrar que ele estava sob o domínio sobre aquele pessoal. Davam-lhe outro nome. Assim como Adão deu nome a Eva, não só a Eva, mas a muitos animais. Quarto, a nomeação da raça humana. Deus deu à raça humana o nome de homem, não a de mulher. Como eu falei lá, façamos o homem. Homem, Adão. Façamos a humanidade. Deus diz, façamos até hoje também. Por isso hoje o movimento feminista agora usa aquele xizinho, né? Tipo alunos, não é alunos nem alunas não. No lugar do O e do A coloca um X, que é um termo genérico. Porque alunos é uma forma preconceituosa. Porque se você estiver numa sala, tiver 50 pessoas e ali tiver 50 pessoas, daquelas 50 pessoas só uma for homem, o palestrante ou o professor que entrasse naquela sala dizia: bom dia, senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhores. Boa tarde, senhores. Porque tinha um homem só. Então estava englobando todos porque ali tinha um homem. Bom dia, senhores. E ninguém falava nada. Agora, hoje em dia, tem essa moda agora de colocar um xizinho ali, porque senão vai constranger a mulher, ela vai ser já inferior por causa disso. E isso é o movimento feminista que veio de um tempo para cá, perderam sua característica de quando foi fundado o movimento feminista, que ele lutava por direitos que não tinha nada a ver com esse direito que tem hoje. O direito que ela tem hoje é de deturpar a palavra de Deus, atingindo o próprio Deus. Quinto, a responsabilidade primária. Depois da queda, Deus chamou primeiro Adão para lhe prestar-se contas. Quando os dois caíram ali, Deus chama primeiro Adão. Adão, vem cá. E esse ponto é interessante porque muitas pessoas acreditam nesse... Eu não tenho nada contra esse tipo de profecia. Eu não creio nessas profecias que fala que o homem, Deus marca casamento, Deus está casamento. Não, eu acredito que Deus, a única mulher que Deus deu ao homem foi Eva. Deus pegou Eva, Adão aqui, essa aqui é a tua mulher. Mas quando errou, se lembra o que Adão fez? Foi a mulher que tu me deste, Deus. Adão, tu fizesse isso, Adão? Foi a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste. Aí eu imagino Deus, daí Deus fala conjecturando. Deus diz, foi a mulher que tu me deu, então pronto. Essa foi a primeira e última que eu dei ao homem. Agora cada um escolhe a sua. Ponto.
O propósito, como eu falei, Deus criou Eva para ser auxiliadora de Adão, não Adão para ser auxiliado de Eva. A restauração, a salvação em Cristo no Novo Testamento reafirma a ordem da criação. O mistério, o casamento, desde o princípio da criação, era uma figura da relação de Cristo com a igreja. O casamento sempre foi a figura de Cristo com a igreja. E o paralelismo com a Trindade. Igualdade, diferenças e unidades entre homens e mulheres reflete igualdade, diferença e unidade na Trindade. Bem, eu vou mais na frente eu vou fazer um vídeo falando só sobre essa parte aqui, que é bastante interessante, sobre o Ministério Pastoral Feminino. Então, terminamos assim nosso auxílio aos irmãos dessa lição da Escola Bíblica Dominical, a segunda lição, que tem por título A Criação de Eva, a Primeira Mulher. E creio que com essa lição tenho tentado contribuir com os irmãos, tanto aqueles que dão aula, os professores, como aqueles que não são, de igual modo. E que assim, irmão, aqueles que escutaram até o fim este subsídio que eu passei agora há pouco, compartilhe esse vídeo para que gere discussões mesmo, para que o pessoal venha se sentir instigado a buscar conhecimento, a tirar suas dúvidas. E aqueles irmãos que assim tiverem dúvida, quiserem comentar alguma coisa, pode comentar, irmão, nesse vídeo aqui abaixo, nos comentários, pode comentar lá que eu, na medida do possível, vou lendo, respondendo, e que é tudo para crescimento do reino de Deus. Amém? E que Deus abençoe, e esta foi a nossa aula de hoje. Amém. Fiquem na paz, irmão.